Fala galera, Tranquilo Rafa Pinheiro aqui para estrear esse novo quadro do canal, o Bate-Papo Quadrinístico. E hoje teremos a presença ilustre do Pedro Ivo. Então, bem-vindo todo mundo, bem-vindo Pedro Ivo. E antes de começar de fato a explicar o que vai ser esse vídeo de hoje, Pedro Ivo, se apresenta para a galera, quem é você? Cara, bom, meu nome é Pedro Ivo, eu trabalho, sou escritor, sou roteirista e, às vezes, quadrinista. Trabalho muito com produção de conteúdo. O meu trabalho ele envolve basicamente aliar entretenimento com comunicação de marca. Essa onda toda de storytelling que veio desde 2010 para cá, eu peguei essa onda e tô aqui até hoje. Então eu trabalho muito com ilustração comecei no mercado mais com essa ilustração de encartes, essas coisas todas. E é isso. Na verdade, a minha vida é escrever e desenhar todos os dias, toda hora. Que chato, hein? É ruim. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui, eu vou explicar como é que funciona, tá? Eu tenho perguntinhas aqui pro Pedro Ivo. Vou fazer essas perguntas baseadas, assim, são perguntas sobre o Cidadão em Comum, que é o lançamento novo da Guará, que vai sair semana que vem. Então, fiquem atentos, tá? Por isso que ele está aqui hoje, pra gente falar sobre o lançamento. Mas se vocês tiverem outras perguntas para fazer para ele, quiserem trocar ideia e tal, comentem aqui embaixo que eu vou tentar responder, assim, o que eu puder responder, né? Eu vou responder na live de domingo. Então, a partir de agora tem esse esquema novo no canal, que as perguntas, os comentários muito cabeludos, eu vou responder na live no final de semana. Então, acho que vai ser legal para a interação da galera. Mas vamos lá. Então, senhor Pedro Ivo, fala pra gente como surgiu a ideia do Cidadão em Comum. Você tem uma gênese, consegue traçar uma gênese ou foi algo que sempre esteve aí no ar? Cara, é meio confuso, porque antes de eu ir antes de eu começar a escrever esse livro, eu estudei teatro, né? E eu sabia que eu ia trabalhar com arte em algum momento. O primeiro contato com uma obra de arte foi quadrinhos, né? Foi assistir um desenho animado, mas a primeira vez que eu me encantei por uma obra foi uma obra de quadrinho, Qual? né? E eu não tinha nem idade ainda, eu era muito criança. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu achava muito legal. Inclusive, eu me lembro do quadrinho quando o Robin, o Tim Drake entrou, assim, pro universo DC. Tá. Foi mais ou menos naquela época dos anos 90. Era um Batman, então. Foi o Batman, E aí depois eu me lembro que eu comprei a queda do morcego, né? Quando o Bane quebra a coluna do Batman, eu comprei um cadernadinho que vinha com um bumerangue de plástico, uma coisa bem zoada, assim. E aí aquilo virou minha paixão. Aí minha mãe assinou, me deu de aniversário uma assinatura, acho que era a assinatura da Abril na época, não me lembro. E aí vinha todos os gibis, no formatinho ainda, da DC Comics. E aí, cara, isso me formou, porque eu sempre tive problemas com escola, com concentração, com leitura, e os gibis é que me alçaram, assim, para a educação, né? E aí, só que aí fui ficando adolescente, adulto, me meti no teatro, comecei a estudar muito teatro, e nas aulas de teatro eu percebia pontos de convergência entre o que eu lia nos quadrinhos e no teatro clássico, como Shakespeare, Peter Weiss, Peter Brook, uns caras bem parrudaços, em fora os que a gente, uma galera que está fora do radar, assim, de quem não conhece muito teatro. E eu via muita, inclusive Chico Buarque até, com aquela peça Gota d'Água, eu via paralelos, assim, os dramas eram muito parecidos, né? Dadas as diferenças, assim. Eu tô falando assim, tipo, tô comparando Shakespeare com um super-herói, assim, né? Parece que os quadrinhos me prepararam para o teatro. E aí, passou um tempo, virei ator, trabalhei com locução, fiz um montão de coisa, e aí no momento em que as coisas não estavam bem, eu falei, cara, eu preciso dar um passo para trás e definir o que vai ser da minha vida, né? E aí o Cidadão em Comum me veio como se tivesse impresso na minha mente, assim, ele inteiro. Porque durante toda a minha trajetória eu ficava imaginando esse super-herói, né? Só que eu não tinha tempo, não tinha nem técnica para desenhar, nem para escrever, nem nada. Eu comecei a estudar escrita por conta em casa, assim. Eu pagava minhas contas lá no centro de São Paulo e ficava estudando como é que eu escreveria um livro de super-herói. E aí eu optei por escrever o livro Cidadão em Comum, ao invés de fazer o quadrinho, porque eu não estava pronto para desenhar. Fazer mais ou menos do jeito que eu imaginava não estava bom. Mas daí eu escrevi o livro.
Aí eu publiquei independente, ah, ah, e aí deu certo, né? Eu vi o feedback muito positivo de algumas pessoas, mandei para a Conrad abraçou e a gente está aqui. Porque é uma coisa que a gente não falou, na verdade, né? Mas, assim, o que é cidadão em comum? Bom, Cidadão em Comum ele nasceu primeiro como um drama, né? Eu queria contar a história de o que aconteceria se uma pessoa ganhasse poderes em São Paulo, né? Uma pessoa de classe média, branca, bem como eu era na época. Mas aí ele foi aos poucos se tornando a necessidade de falar sobre outros assuntos, de botar poderes na mão de outros arquétipos sociais e tal, acabou que virou um universo, né? De heróis e vilões. Entendi. Né, com problemas bem. Não é nem heróis e vilões, porque aí você está botando uma pecha que não é real. Assim. São pessoas que têm poderes, algumas se tornam super-heróis, outras não, e são pessoas problemáticas, falíveis, como eu e Como você, todo mundo, né? como todo mundo. Então, E aí, para explicar assim, os poderes, aí é que. Não sei se isso é legal de dizer. Bom, qual seria a sua outra pergunta? Ver se não, eu a outra falo pergunta, na sobre isso. verdade, era, você meio que respondeu já, se sempre você pensou no quadrinho. Se o quadrinho era sempre o que você tinha em mente. Super-heróis acaba sendo, né? Acho que é uma coisa que não tem muito como. Se bem que agora a gente tem um monte de filme, talvez tenha uma nova geração que associe o super-herói com o filme, mas a gente, quando pensa em super-herói, é quadrinho, né? Então você sempre viu, apesar de que o livro saiu antes, né? Pra quem não sabe, o livro saiu pela Conrad e agora o quadrinho pela Guará, né? Vai sair pela Guará. Mas, então É, sempre pensou no quadrinho. eu sempre pensei no quadrinho. O livro, eu tinha chance com o livro. Eu sempre me preocupei em ter uma boa história. Eu pensei, cara, eu acho que se eu escrever bem, nem preciso desenhar tão bem assim, entende? Essa era a minha cabeça. E aí, na época, porque eu não cogitava me associar com outros artistas. Por Isso que aqui era não? uma questão que eu não sei porquê. Né? Mas eu falo assim, não sei se é porque como o projeto é muito louco e é muito difícil fazer quadrinhos, não imaginava que alguém ia ter tempo para poder desenhar um roteiro meu. Então eu falei, cara, vou tentar aqui exercitar e ver o que sai. O grande lance do livro, cara, é que você consegue contar coisas que você não conta no gibi, sabe? No livro, eu escrevo lá tudo em primeira pessoa, acontecendo com o herói contando a história. Eu explico a sensação que é de voar. Eu explico, puta, quando a mão dele ilumina, qual é a sensação física disso. Né? As inquietações que ficam na mente de um cara que pode voar no mundo onde pessoas não podem voar. Então, esse tipo de coisa, você até pode transcrever isso no gibi, claro que você pode, mas eu acho que o livro lhe dá mais essa sensação de intimidade. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas se sentiram tão íntimas do Kal-El que aí o conflito é, porra, eu vou dar forma a um cara que viveu durante 3 anos na cabeça de um monte de gente. Isso soou meio estranho, assim, para algumas pessoas, sabe? Mas é o que você falou, gibi, eu não posso contar uma história de super-herói sem contar no gibi, né? É É isso, muito porque louco. o quadrinho tem características mais legais em alguns Uhum. aspectos e o livro em outros. Então, por exemplo, talvez uma cena de ação seja menos impactante descrita do que desenhada no quadrinho, mas a parte de você descrever a sensação é muito melhor descrita do que vista, né? É isso, e É. agora você tem os E aí, dois. Acho que é o melhor dos dois eu tenho mundos, os né? dois. Não, e ainda vai continuar, porque a gente tem os outros quadrinhos e tem outros livros para sair, né? Tem um arco grande que vai ser contado nessas duas mídias, assim. O planejamento é esse, né? E aí o desafio é sempre contar a próxima história sendo que ela, sem que ela seja muito dependente da história anterior, né? Uhum. Mas que seja ao mesmo tempo, porque aquela pessoa que quer ter a full experience, né? Do negócio, pega do ponto A até o último ponto e tem toda a história sendo respeitada e todo o arco dramático É o sendo grande drama das sequências e prequels e é, sequels, né? Que tem que ser é. familiar e novo ao mesmo tempo. Então a gente decidiu, eu digo a gente porque essa foi uma decisão que a gente pode até chegar depois nisso, da O2, de fechar bem esses capítulos, né, nessas mídias, porque, por exemplo, tem uma história que se chama Céus Hostis, que conta a origem da origem da origem do negócio, não é? Então, tipo, a história se passa na década de 70. E aí remonta toda uma questão ali a gente teve uma época em 70 e 80 que teve muitos casos de OVNIs, né? Uhum. E o cerne da mitologia do cidadão em comum são essas aparições, né? E,
E aí a gente misturou, eu misturei ali uma história de ficção científica com superpoderes, etc., mas é a história de uma mãe em busca da filha que desapareceu. Então, eu acho que se eu consigo resumir esse universo do cidadão comum, porra, é um universo de heróis, mas ele tem um viés dramático muito forte, né? Um viés dramático muito forte, assim. Então, eu acho que é um universo de super-heróis dramático. Não, mas é o que faz as pessoas se importarem, né? Não é uma coisa distante, uma É, coisa que poderia acontecer com você, teoricamente, né? Mas então, uma coisa que eu... pode falar. não, fala. Não, uma coisa que eu tento fugir é da superficialidade. É muito fácil você ser superficial numa narrativa de super-herói. Né? Eu acho muito fácil, porque a gente parte do princípio de que aquilo não existe. Né? E não existe. Não Uhum. existe. É uma história. Mas eu acho que a gente se identifica pelo drama. É só pelo drama. Né? Pode crer. Então, próximo ponto é um pouco mais voltado pro quadrinho especificamente e menos sobre todo o pathos do quadrinho, da tua história, quer dizer. Que é como é que é o processo criativo, né? Você falou que meio que nasceu ele inteiro na sua cabeça, mas como é que você de fato senta e escreve as paradas, entendeu? Escreve não, pensa nas histórias, a gente vai chegar no processo de produção na sequência. Bom, eu começo escrevendo, né? Eu começo, eu tenho uma história e fico fazendo aquela coisa de exercitar storylines, tentando resumir tudo em 5 linhas. Depois eu vou fazendo um argumento maior. E às vezes, no caso da Ponta do Iceberg, no caso desse quadrinho que a gente está publicando agora, ele foi direto, página 1, quadro 1, assim. Né? Eu já sabia a história que eu ia contar, né? E então já começou. E aí o que passou? Acho que com o tempo como eu já sabia como é que ia ser, eu acho que o desafio criativo foi mais nas alterações. Porque, para mim, o maior desafio, eu nunca tinha desenhado uma história desse tamanho, né? Uhum. Imagina, desenhar, pintado e tal. E aí eu percebia que aquilo que eu escrevia não funcionava na página. Eu tive esse problema várias vezes, né? Então, bom, falando de processo criativo, a primeira coisa que eu fiz foi consumir muita referência de escrita, assim, de escrita não, de história de super-herói. Eu queria Tipo o fazer quê? alguma coisa diferente. Ah, cara, eu gosto muito, bom, todos da Marvel. Eu voltei a assistir a trilogia do Batman, do Christian Nolan, porque eu acho Uhum. que tem uma pegada ali que eu gosto muito. Voltei a ler, aquele, ai caramba, o Cavaleiro das Trevas. E aí você que editou sabe que tem ali algumas coisas, né? Aham. Tipo, tem umas coisas que você fala, puta, isso aqui saiu de lá, assim, né? Pô, mas e aí só que a graça é essa, né? Você pega esse tipo de narrativa e joga pra nossa realidade, aí de repente você tem o Fábio Porchat ali, tá ligado? Você não tem um apresentador muito tal, você tem o Fábio Porchat. Então, quer dizer, é muito louco isso, né? Aliás, eu nem sei, algumas pessoas identificaram o Fábio Porchat ali, eu nem sei Não, mas bom, é agora vão, né? identificável. Eu acho que a gente vai descobrir se a galera. Vai identificar sim. Acho que o feedback vai Vai. mostrar isso. É. Então, assim, e é isso, né? E é isso. E aí muito documentário policial, né? Porque eu acho que a gente tem, ao invés de falar, putz, você percebe na história que eu tentei evitar todos os caminhos comuns, né? Então a gente fala da pobreza, a gente não pode falar de super-herói sem falar de desigualdade social. Mas eu não quero que o meu herói seja um cagador de regra. Ele tá tentando acertar e ele erra, mano. Ele erra. Sabe? Então, tipo, ele vai para um lado, depois vai para o outro, aí ele tenta resolver, ele faz uma besteira tão grande, né? Que você vai ver, tipo, o herói nem é ele, tá ligado? O cara que tá ali, tipo, você vê do ponto de vista lá do outro policial, e você vê, puta, o negócio é uma zona. E era essa atmosfera que eu queria capturar, uma coisa meio Padilha. Eu ficava pensando, olha um processo criativo muito louco. Eu ficava pensando, o que o Padilha escreve? Como é que ele escreveria um quadrinho de super-herói? Né? Porque ele é todo cheio, se você pegar as histórias do José Padilha, ele gosta de uma narrativa intrincada, várias Uhum. coisas acontecendo ao mesmo tempo que se juntam, né? Tipo, o sistema, ele gosta de mostrar o sistema como uma coisa que está sempre atrás dos personagens e tal. E era isso que eu queria, na verdade, né? Então, eu acho que eu li muitos quadrinhos, fui atrás dessas séries, consumi muita coisa brasileira de filme, de série, e eu já fiquei meio ligado. Eu queria que esse quadrinho tivesse cara de série, né, de TV, com uma dinâmica de série de TV, porque é uma coisa que o pessoal está consumindo muito.
né? Então tem que ter uma velocidade específica. Eu não queria que fosse uma história muito arrastada. Uhum. E aí é isso, basicamente. E o processo de produção mesmo? O ato de desenhar as páginas, de fazer as paradas? Bom, eu comecei a desenhar depois que eu escrevi a história toda, né? Comecei a desenhar e também muita referência. Eu fui indo atrás de muita referência. Eu tenho dificuldade de desenhar cenário, como você bem notou, porque você editou essa porra. Eu tenho dificuldade de desenhar algumas coisas. O problema da expressão humana sempre foi um problema para mim, assim, algumas coisas. Tipo, aquela Todo coisa mundo. que tá indignado, mas. Hã? Pra todo mundo. É uma questão pra todo Todo mundo, mundo. sei. E aí, cara, comecei a desenhar, eu desenhava 20 páginas e finalizava 20 páginas. 20 Entendi. páginas não. Eu ia de 40 a 40. Nossa. Eu ia de 40 a 40. E aí eu precisava organizar o meu tempo, que eu tinha que desenhar todos os dias no período de um ano. Isso tinha que ser, senão essa quantidade de páginas já eram 113 ou 120, não ia chegar nunca. Né? Então, 120 páginas em um ano. Isso Em um dá uma ano. produção frenética. Dá uma produção frenética. Trabalhando, estudando, etc, etc, etc. Então, quer dizer, eu tive que me habituar, sem brincadeira, eu ainda não, estou mais ou menos pagando os efeitos disso, mas nos último ano e meio, são 12 horas de trabalho. Assim, domingo a domingo. Meus amigos não me veem, tipo, ficou assim, mas eu entendi que era o momento. Eu entendi que era o momento de fazer isso, porque senão não ia sair nunca. Não ia sair nunca. Porque assim, por exemplo, tem você tem uma galera do mercado. Eu tô entrando agora no mercado. Eu não conheço muitos desenhistas, não conheço muitos escritores de quadrinhos. Eu não conheço, eu não consigo, eu não tenho uma relação até o momento, não tinha uma relação forte o suficiente para engatar um projeto com alguém desse tamanho. Uhum. Então eu falei, cara, ou eu faço, ou eu não faço. E aí, como eu havia prometido para o O2 que ia fazer, eu fiz. Vamos chegar na O2 daqui a pouquinho. Antes de falar da O2, eu queria falar de mais uma outra coisa, que é o PNLD. Né? Como é que funciona isso, a galera que não sabe o que é? Explica pra galera o que é o PNLD e como que você entrou nessa parada. Então, o PNLD é o Plano Nacional do Livro Didático, né? E aí só que você tem uma vertente do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático Literário, PNLD literário, onde os livros passam por edital, né? Tem um edital, o livro passa por uma série de sabatinas, e aí o seu livro é aprovado para ser adotado pelas escolas, né? As escolas que quiserem adotar. Uhum. Porque tem outros livros e tal. E aí a Conrad me chamou para fazer isso, perguntou o que eu achava, e o meu foco, na hora eu falei, cara, é isso. Porque o quadrinhos, super-heróis e livros tem que estar na escola. Sempre foi meu alvo. Né? Eu sempre entendi que nerdice e educação combinam muito bem. Com certeza. Né? E aí eu apoiei, eu falei, puta, não, vamos fazer. E aí eu fui, ajudei, fiz vídeos, já criamos argumentações e tal, não sei o quê. Quem ajudou a inscrever o Cidadão em Comum no PNLD Literário foi o Rafa Fernandes da Draco. Uhum. E aí ele e uma galera ali da Conrad conseguiram fazer. E aí eu fui ajudando conforme foram me pedindo coisas. Inclusive, abraço, acabou Xará. passando. E aí a gente passou. E tá aí, estamos aí. Agora, teve toda essa questão do governo, agora, toda essa cólica social, política que a gente está vivendo. E era para o livro estar chegando agora nesse semestre, mas, pelo que eu entendo, ele pode chegar no semestre que vem, porque não Nas está escolas. tendo aula, né? E nas escolas vai chegar o livro, né? Não o quadrinho. Só pra galera saber, só pra galera ficar ciente. Então, para chegar o livro mesmo da Conrad. Então a gente tem o livro da Conrad saindo nas escolas. A gente tem o quadrinho, né, o livro quadrinho, saindo pela Guará, que inclusive estará na link na descrição para vocês verem. E o mais legal agora o ponto que eu queria falar é a O2. Tem livro, tem quadrinho e tem outra coisa. O que é? Bom, o que eu entendi é uma série de TV, o que tá, o pessoal é uma série live action. Cara, esse foi um processo muito louco. Cara, porque as pessoas falam assim, pô, você teve um QI para chegar até lá. Não tive QI e não tive sorte. Foi um negócio, porque tudo com o Cidadão em Comum foi muita luta. Tudo, cara, até hoje.
todas as coisas envolvem muita luta, assim, você vai diminuindo sua barriga de mana, tá ligado? Você vai gastando todo o seu poder naquele negócio. Porque quando eu lancei o livro, e o livro ele é escrito de uma forma que atiça quem trabalha com cinema, e eu trabalhei muito com cineastas, inclusive, para trabalhar, tem uma parte da carreira aí que eu acho que é legal dizer, para trabalhar com marketing, você trabalha com editores e com cineastas, né? E eu trabalhei muito fazendo storyboard, roteirizando para esses caras. E aí, eventualmente, achei uma pessoa que tinha o contato profissional do Fernando Meirelles, né? Não era um amigo, era um contato profissional mesmo. Assim. Contato profissional, E aí eu cheguei e falei, pô, vou mandar. Eu tava procurando cineasta, mandei o livro para Heitor Dália, mandei o livro para Afonso Poyá, até conversei com o Afonso Poyá sobre isso. Tava todo mundo querendo fazer história de super-herói. Todo mundo tá querendo, na verdade, fazer história de super-herói, né? E aí eu mandei pro Fernando Meirelles, ele me respondeu, pô, que legal, um super-herói brasileiro, tal, pô, adoraria receber. Eu mandei um e-mail, perguntou, você quer? Eu tô aqui fazendo, eu publiquei esse livro e queria muito te mandar. Ele, beleza, me respondeu, beleza, manda aqui. Aí eu mandei o livro, 5 dias depois o cara me retorna, meu irmão. E aí, vai pro abraço, né? E aí você tem o cara que dirigiu o Anthony Hopkins, meu irmão, falando que curtiu muito seu livro, e tá muito foda, porra, que legal, tal. Aí eu cheguei para ele, eu tenho um projeto aqui que envolve quadrinhos e que envolve, eu tenho até uma ideia para uma série de TV, o que você acha? Ah, vamos conversar. Eu não tinha nada disso. Sabe que é nada? Eu não tinha nada. Eu falei, beleza, desligou lá, tal, desligou não, a gente desligou nada, a gente só tava trocando e-mail. Então tá, tal dia, cola aqui na O2, que aí a gente conversa. E aí eu comemorei por 5 minutos e tive 5 semanas de desespero. Porque como é que eu vou apresentar uma coisa que eu não tinha, né? E aí eu comecei a pensar no audiovisual, era mais um concept, porque o cara ia pegar aquilo, eu imaginei, e fazer o que ele quisesse, na verdade, né? E aí foi o que foi. Acabei me juntando lá com o pessoal que já manja mais de roteiro e tal, a gente criou aqui uma ideia de série, a gente apresentou e a O2 pegou. A O2 pegou, né, toda o cerne, a O2 pegou todo o cerne, toda a essência da mitologia do cidadão em comum, mas está contando a própria história. Pelo que eu tenho do projeto até aqui, ela é bem diferente do que a gente está contando. Mas se passa ali, mas é uma versão, é uma realidade paralela dos gibis. Isso é meio oficial, assim. A coisa está sendo tratada como uma realidade paralela dos gibis. Irado demais. Bom, eu não vou consumir todas as coisas pra gente falar nesse vídeo, porque o vídeo já tá grande e eu sei que tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu tenho várias perguntas pra um segundo momento do vídeo, mas por enquanto eu acho que tá bom. Acho que a galera já tá pilhada pra caramba. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo, né, o que vocês acharam, estão animados ou não estão animados. Eu vou botar link pra tudo que a gente falou aqui, né, link pra O2, link pra Conrad, link pra Guará, link pra o que mais a gente tem falado que eu esqueci, né? E eu acho que é isso. Considerações finais, senhor Pedro Ivo. Bom, espero que vocês gostem do Cidadão em Comum, a ponta do iceberg do quadrinho. Eu espero que aí se vocês sentirem que a história se vocês se sentirem que estão meio que pegando o bonde andando, vocês podem procurar o livro Cidadão em Comum e espera novidades, que a gente vai trazer uma Liga da Justiça bem diversa, bem diversificada, bem divertida para todo mundo. É isso. Então, só para todo mundo ficar na mesma página. Então, cronologicamente, primeiro é o livro da Conrad, depois a história que a gente vai publicar na Guará, dia 10, o lançamento, tá? Mas não precisa ler o livro para ler o quadrinho. São coisas que funcionam independente. E dia 10... Existem informações ali que quem lê o livro vai pescar, vai se divertir bastante, mas não é necessidade, não tem necessidade. Sucesso. Então, dia 10, no site da Guará, universoguará.com, vai lá, tá bom? É isso, gente. Obrigado, Pedro Ivo. Sigam ele nas redes sociais todas, me sigam nas redes sociais todas também, né? Mandem mimos, tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato do canal, né? De vídeos e entrevistas assim. Vai rolar agora toda semana. São vídeos longos, vídeos legais, que podem ouvir como podcast, né? E dúvidas grandes aí, dúvidas complexas, querem trocar ideia maneira, comentem, porque eu vou responder os comentários ou direto nos comentários ou na live. Tá bom? É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. No mais, aquele abraço. Valeu. Abraço. Tchau. E